Olá, exploradores do desconhecido. Imaginem um sótão antigo, coberto de poeira e silêncio, num convento com séculos de história. Agora, imaginem encontrar lá um manuscrito que nunca deveria ter sido visto, um livro que contém segredos capazes de abalar as fundações da história que conhecemos. É exatamente essa a história que vamos desvendar hoje. Um diário esquecido, escrito pela mão de uma monja misteriosa, que não só previu um dos maiores milagres já registrados, como também deixou pistas sobre eventos que ainda estão por vir. Estão preparados para mergulhar neste mistério? A nossa história começa no convento das Irmãs do Silêncio Perpétuo, um lugar isolado nas montanhas de uma região remota da Europa. Durante uma reforma de rotina, destinada a reparar o telhado antigo do convento, um trabalhador tropeçou numa tábua solta no chão do sótão. Curioso, ele levantou-a e encontrou um pequeno baú de madeira, selado com um lacre de cera já ressequido pelo tempo. Dentro dele, envolto em panos de linho, estava um único livro de capa de couro, amarrado com uma fita desbotada. As páginas, amareladas e frágeis, estavam cobertas por uma caligrafia elegante e densa. A Madre Superiora foi chamada imediatamente. Ao analisar o livro, ela percebeu que não se tratava de um simples registro de contas ou de orações. Era um diário pessoal, pertencente a uma tal de Irmã Helena, uma figura completamente desconhecida nos arquivos do convento. Quem era a Irmã Helena? Por que é que o seu diário foi escondido de forma tão deliberada? A data do diário era surpreendente, início do século XII. A Madre Superiora, intrigada, começou a ler, e o que descobriu foi de tirar o fôlego. Helena não era uma monja comum. Ela descrevia visões vívidas, sonhos que ela chamava de sussurros do divino. Eram profecias detalhadas sobre eventos futuros, tanto grandes como pequenos, desde a seca que atingiria a aldeia vizinha até a ascensão e queda de reis distantes. Mas uma profecia em particular fez o coração da Madre Superiora disparar. Numa entrada datada de 1134, Helena descreveu com uma precisão assustadora um evento que só aconteceria quase 40 anos depois. O famoso Milagre do Fogo. O Milagre do Fogo, como registrado nos anais da Igreja, foi um evento extraordinário ocorrido em 1173, durante a consagração de uma nova catedral. Reza a lenda que durante a missa solene, chamas surgiram do altar, dançando sobre as cabeças dos clérigos sem queimar ninguém, um sinal interpretado como uma bênção divina direta. Este milagre consolidou a importância da catedral e tornou-se uma lenda sagrada na região. O problema? Irmã Helena descreveu-o décadas antes de acontecer. Ela escreveu: "Vejo um templo de pedra erguer-se, e na sua dedicação, línguas de fogo sagrado dançarão sobre o altar, um sinal da presença de Deus. O fogo purificará, mas não consumirá. Será um testemunho para os incrédulos, um milagre que ecoará através dos séculos." A descrição era demasiado precisa para ser uma coincidência. A descoberta gerou um dilema no convento. Publicar o manuscrito poderia reescrever um capítulo importante da história da fé, mas também poderia ser visto como uma heresia. Afinal, como é que uma simples monja poderia ter acesso a tal conhecimento divino? O diário de Helena revela uma mulher profundamente devota, mas também atormentada pelas suas visões. Ela escreve sobre o medo de ser mal compreendida, de ser acusada de bruxaria. "Estas visões são um fardo e uma bênção", escreveu ela. "Rezo para que sejam usadas para a glória de Deus, mas temo o julgamento dos homens, que não conseguem ver para além da sombra do medo. Parece que a sua decisão de esconder o diário foi um ato de autopreservação, um medo de que as suas profecias pudessem levá-la à fogueira. O Vaticano foi notificado discretamente.
Peritos em história medieval e teólogos foram enviados para analisar o manuscrito. A autenticidade da tinta, do papel e da caligrafia foi confirmada. As análises indicaram que o diário era, de facto, um artefacto genuíno do século XII. A questão deixou de ser se o diário era real e passou a ser o que significava. Como é que a igreja deveria lidar com uma profetisa esquecida, cujas palavras se provaram verdadeiras? Helena não era uma santa canonizada, nem sequer uma figura conhecida. Era uma voz anônima do passado, desafiando a compreensão moderna. O debate nos círculos teológicos tornou-se intenso. Alguns viam-na como uma mística genuína, uma prova de que Deus fala através de quem ele escolhe, independentemente da sua posição. Outros, mais céticos, levantaram a hipótese de uma fraude incrivelmente elaborada, embora não conseguissem explicar como. O mais fascinante e talvez assustador é que a profecia do milagre do fogo não é a última entrada do diário. Helena continuou a escrever, descrevendo visões de eventos muito para além do seu tempo. Ela fala de carruagens de metal que se movem sem cavalos, pássaros de aço que cruzam os céus e uma teia de luz que conecta o mundo inteiro numa fração de segundo. Estas descrições, para nós, são claramente alusões a carros, aviões e à internet. Para uma mulher do século XII, seriam imagens incompreensíveis, divinas ou demoníacas. Ela descreve estas inovações com uma mistura de espanto e apreensão, questionando se a humanidade estaria preparada para tanto poder. E há mais. As últimas páginas do diário tornam-se mais obscuras, mais urgentes. Helena escreve sobre uma era de grandes provas, onde a verdade se tornará tão rara como o ouro, e os homens adorarão imagens que se movem em caixas de vidro. Parece uma descrição assustadoramente precisa do nosso mundo atual, com a desinformação e o fascínio pelos ecrãs. Ela fala de uma sombra que se espalhará pelo mundo, não uma sombra de escuridão, mas uma de apatia que adormecerá as almas. Esta profecia final, no entanto, não termina em desespero. Ela aponta para um grande despertar, um tempo em que a humanidade será forçada a olhar para dentro de si e a redescobrir a sua ligação com o divino e com a natureza. Irmã Helena escreve: depois da longa noite da alma, a aurora chegará. Não virá dos reis ou dos poderosos, mas do coração das pessoas comuns. Uma luz pequena em cada indivíduo que se unirá para formar uma chama tão brilhante como o milagre do fogo que vi. A humanidade reaprenderá a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Esta mensagem final transforma o diário de uma simples coleção de profecias numa carta de esperança, escrita há 900 anos, mas dirigida diretamente a nós. A irmã Helena foi uma viajante no tempo, uma mística com uma linha direta com o divino, ou simplesmente uma mulher incrivelmente inteligente e intuitiva à frente do seu tempo. Talvez nunca saibamos a resposta definitiva. O Vaticano, até hoje, mantém um silêncio oficial sobre o conteúdo completo do manuscrito. Apenas fragmentos foram divulgados, talvez para nos preparar, aos poucos, para as verdades que ele contém. O diário da irmã Helena lembra-nos que a história está cheia de segredos e que o passado pode, por vezes, iluminar o nosso futuro de formas inesperadas. É um testemunho do poder da fé, da coragem de uma mulher que ousou escrever a verdade que via, e da ideia misteriosa de que o tempo talvez não seja tão linear como pensamos. O que acham? Será que existem outros manuscritos como este, escondidos em sótãos e bibliotecas esquecidas,
à espera de serem encontrados? E se as profecias finais de Helena sobre o grande despertar estiverem a acontecer agora mesmo? Deixem as vossas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Gosto muito de ler o que vocês pensam sobre estes mistérios. Muito obrigado por me acompanharem nesta viagem incrível ao passado. Se gostaram deste mergulho na história e no mistério, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas explorações. Até a próxima, pessoal!